Olá, sejam bem-vindos ao nosso 12º dia. Nós começamos falando sobre o período da escuridão, passamos depois pelas bem-aventuranças e agora nós chegamos num novo ciclo onde nós vamos falar sobre obediência. Nosso 12º dia, nós então vamos mudar um pouquinho o foco e eu quero chamar você, a sua família, para nós meditarmos juntos a respeito do advento de Natal, ou seja, a antecipação, pela comemoração da vinda do Messias entre nós. Bora conhecer o tema de hoje? Vamos lá então. Uma das marcas do cristianismo é a constante entre o crer e obedecer. Não existe crer sem obedecer ou obedecer sem crer. Isso fica muito claro em tudo o que Cristo viveu e nos ensinou. Crer apenas não é suficiente, até porque as nossas ações são movidas por aquilo que nós acreditamos. Mas, por outro lado, apenas obedecer impossibilita o desenvolvimento de algumas virtudes, impossibilita até mesmo a transformação do nosso caráter, enfim, diminui aquilo que é o nosso lado pessoal, o nosso lado humano, E um exemplo disso nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, quando os soldados, por conta de uma obediência cega ao rei, o rei imperador Herodes, ali eles saem e matam todos os meninos que tinham menos de 2 anos de idade. Não significa que todos aqueles soldados gostariam ou queriam cometer aquela atrocidade, mas, o que eles precisavam de verdade era uma crença que tivesse, enfim, uma lição moral muito melhor, que os guiasse por um caminho diferente do que eles tinham ali. Então, eles apenas obedeceram sem ter algo que os movia. Conseguiram perceber? Então, vamos trabalhar até um pouco mais disso, porque a realidade é que em toda a Bíblia nós aprendemos que crer e obedecer caminham de mão dadas para o bem ou para o mal, Eles caminham de mãos dadas porque, vamos ver em exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, eles creram em algo que era diferente do que Deus tinha revelado e isso levou-os a um caminho de pecado, de desgraça. Perceba que eles tinham todo um cenário a favor, mas pelo fato deles crerem em algo errado, diferente do que Deus tinha, desejava, eles acabaram tendo uma consequência ruim. Mas, por outro lado, nós vemos então José e Maria, que tinham todo um cenário desfavorável, totalmente o contrário de Adão e Eva, que tudo era bom, e eles ali, José e Maria, tudo praticamente era ruim, mas eles creram, eles obedeceram a exatamente o que lhes foi revelado, e isso acabou resultando, em graça, em misericórdia sobre eles. Consegue perceber então a importância e a necessidade de crer e obedecer de uma forma correta? Um dos bons exemplos de crer e obedecer que nós encontramos na Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco. No Evangelho de Mateus, ele revela sobre o chamado dele. E ele é um grande exemplo disso. Mateus mesmo, que escreveu aí o Evangelho, Jesus chega para ele e fala: Mateus, siga-me. E ele imediatamente seguiu Jesus. Não existiu um cenário favorável, uma circunstância completamente romantizada. Foi simplesmente uma palavra, um chamado, um convite. Então, como que nós não podemos, como que nós não entendemos isso pela ótica de uma graça que acaba operando em nós? É graça e não existe muita explicação. Mas, por outro lado, irmãos, no mesmo texto aí que nós vamos ver, você vai perceber que os fariseus, ao verem Jesus se sentando à mesa com Mateus e com os outros pecadores, e o problema deles com Mateus é porque Mateus era um publicano. Os publicanos, eles eram considerados traidores do povo. Então, ao verem Jesus sentado à mesa com Mateus e com outras pessoas, de uma má fama diante da sociedade, eles questionam a Jesus, Eles levam isso de uma forma muito ruim, mas a resposta de Jesus
para os fariseus é muito curiosa, porque ele traz a eles a revelação de que eles se preocupavam tanto em obedecer à lei que eles não tinham tanta importância em se relacionarem, em crerem, né, de uma forma verdadeira e profunda em Deus. Percebam que o foco deles era a obediência à lei, mas eles se esqueceram de desenvolver dentro do coração deles a crença, né, na forma de Deus se revelar. Tanto é que a nova forma de Deus se revelar estava imediatamente à frente deles, né? Deus decide então se revelar ao homem através de Jesus Cristo, e Jesus estava ali na frente deles. E ainda assim, eles não conseguiram enxergar porque os olhos deles estavam voltados apenas à obediência. Falamos de Adão e Eva, por exemplo, que creram de forma errada. Agora falamos dos fariseus que obedeceram de forma errada. Mas nós também falamos, né, de José e Maria que creram da forma correta, né? Quando o anjo ali revela aos dois, eles creem naquilo que foi falado. Da mesma forma também vemos agora Mateus que obedece e crê da forma correta. Nós vemos então que Jesus Cristo, né, ele nos revela que crer e obedecer é possível apenas mediante a graça maravilhosa de Deus, expressada através da vinda do Filho entre nós. Esse que é o centro de tudo. A única forma de crer e obedecer é compreendendo que a graça de Deus, né, toda a harmonia está em cremos e obedecemos ao fato de Jesus ter vindo entre nós. Isso não depende, irmãos, de ordem, de crer mais do que obedecer, ou obedecer mais do que crer, ou crer primeiro e depois obedecer, ou obedecer primeiro e depois crer. Não depende de ordem, não depende da cultura, não depende da vontade das pessoas ou até mesmo das circunstâncias, como nós vimos no Éden e depois José e Maria ali, enfim. Não depende de fatores externos, depende apenas da graça que nos é dada ao reconhecermos ou para reconhecermos que Jesus Cristo é a perfeita harmonia de Deus entre nós e para nós. Então, se apenas cremos, nós poderemos crer em coisas erradas e sermos enganados e caminharmos para a destruição. Como o pastor Iago Martins diz, né, muito do que é crido aqui hoje em dia, né, acaba anestesiando as pessoas enquanto elas caminham para o inferno. Então, se apenas cremos, podemos crer enganosamente e nos darmos mal. Mas se apenas obedecemos, também podemos cair num legalismo e sermos pessoas que dependem de regras para obedecer e não enxergamos a graça nos revelada em Cristo. E a nossa fé é meramente rasa, né? Como o próprio Jesus diz, quando batem os ventos, quando as águas vêm, derruba essa casa, né, que não tem raízes, né, não tem uma estrutura profunda. Enfim, contemple Jesus Cristo, porque é apenas em Jesus que nós conseguimos ver, né, aquilo que nós precisamos crer, mas também em Jesus Cristo nós conseguimos obedecer, porque Ele foi obediente e obediente até morte e morte de cruz por mim e por você. Feliz Natal, meu irmão, porque se existe uma forma, né, de nós agradarmos a Deus, de nós sermos encontrados por Deus, essa única forma se chama Jesus Cristo. Crer e obedecer está apenas em contemplarmos, né, em cremos e obedecemos a Jesus Cristo. Eu quero ler então o texto, né, que eu tinha prometido, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 9 até o 13. Diz o seguinte: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Coletoria é onde ele recolhia os impostos, ok? E disse-lhe: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios,
pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu quero orar com você. Jesus Cristo, você é a expressão, né? Toda a expressão do Pai para nós. Jesus Cristo, né? Nós reconhecemos que precisamos de você. Como você mesmo disse, e aí Jesus, você veio para doentes, para pecadores, e estamos nós aqui, carecendo da sua graça, da sua misericórdia. Jesus, se escolhemos o caminho apenas de seguirmos as leis, as regras, para obedecermos a Deus, certamente não te encontraremos, não conseguiremos ver a beleza da tua face, a beleza, né, que existe em você. Mas também, Jesus, se apenas buscarmos essa beleza, né, contemplar tudo o que você é e o que você fez, e não, né, nos submetemos a te obedecer, a viver uma vida digna de você, na verdade, Jesus, estamos vendo uma face que não é sua, né? Estamos vendo uma face que diz ser de você, mas não é sua, porque aqueles que encontram verdadeiramente com você, Jesus, têm a vida completamente transformada. É tão lindo pensar, Jesus, o que Paulo viu ali no caminho de Damasco. Revela-te a nós, Senhor Jesus. Aparece nos nossos caminhos também, nos leva com a face ao chão, a ponto de nós perdermos a nossa visão, perdemos o rumo da vida, porque nós temos um encontro genuíno e verdadeiro com você. Jesus, nós queremos crer e obedecer mediante a revelação de quem você é. Por isso, Jesus, se revela a nós, se revela a nós, se revela a nós. Nós clamamos, Senhor Jesus, para que possamos crer no que é correto, para que possamos obedecer a voz exata. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que isso seja uma realidade da nossa igreja. Que cada irmão que tem meditado com a gente, Senhor, tenha de verdade esse pedido, Senhor, respondido, porque nós temos fome e temos sede, Jesus, por te encontrar e por te obedecer. É o desejo do nosso coração. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que bom caminhar com você aqui por 12 dias juntos. Mas vamos lá, falta mais um pouquinho. Não perca o ritmo, não perca o rumo e vamos juntos conhecendo mais sobre Jesus para a glória dele. A todos vocês, um Feliz Natal. Glória a Deus, porque Ele veio entre nós. Emmanuel, Jesus Cristo.